Olá, boa noite, amados e amada de Deus. Sejam todos muito bem-vindos, né? Que Deus abençoe todos vocês que estão vendo essa live, né? As nossas lives, elas são para nos edificar e para a honra e glória de Deus, né? Sejam muito bem-vindos, Deus abençoe o nosso sábado, Deus abençoe também amanhã o nosso domingo, que o Espírito Santo de Deus esteja sobre vocês e sobre o que o coração de vocês mais desejam nessa noite, né? Vamos continuando as nossas lives da Quaresma de São Miguel. Sejam muito bem-vindos, certo? Então, como fazemos sempre de início, vamos invocar a presença do Espírito Santo sobre cada um de nós, sobre nossa vida, sobre nossa casa, sobre tudo o que temos e que somos, né? Porque tudo é pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, carnais e espirituais. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Bem-vindo a todos. Então, hoje nós vamos iniciar também, já tendo a presença do Espírito Santo, né? Na certeza de que o Espírito Santo está conosco e nossos intercessores, em especial São Miguel Arcanjo, né? Que está aqui no nosso meio, nessa certeza que nós temos, e se não temos, é necessário que eu e você tenha essa certeza de que o Espírito Santo está aqui em nosso meio e os nossos intercessores, né? Então, e você possa também estar entregando os maiores desejos do seu coração. Qual é? Né? Eu posso citar um desejo do meu coração para vocês. Mas ainda tenho mais, né? Almejo outras coisas também. E um dos nossos maiores desejos eu acho que ele deve ser pedir a Deus pela nossa conversão, né? Pedir a Deus que cada um de nós melhore a cada dia, que cada um de nós vá crescendo espiritualmente cada dia, que cada um de nós procure também conhecer mais a Deus, né? Porque uma coisa é eu dizer, eu conheço Deus. Se você perguntar a qualquer pessoa que você passe ou que você encoste para conversar, todas as pessoas vão dizer que conhece Deus, né? Conhece Deus de ouvir falar. A maioria de nós conhecemos de ouvir falar. Mas o que eu quero dizer aqui e perguntar a cada um de vocês é se realmente vocês conhecem Deus intimamente, né? Como é o seu relacionamento com Deus, com o nosso Pai do céu? Como é? Vão refletindo aí. Pensem, como é o meu relacionamento com Deus? Eu conheço só Ele, eu busco Ele só nas horas que eu preciso. Como é que tem sido? Vocês acham que o relacionamento de vocês com Deus está bom ou que precisa melhorar, né? Então, se precisa melhorar, vamos colocar em prática, buscá-lo mais, né? Buscá-lo mais, não só nas nossas necessidades, para que a gente possa conhecer verdadeiramente quem é Deus. Quem é Deus? Quem tem sido Deus para mim? Quem tem sido Deus nas minhas situações, nas minhas dores, em tantas coisas que eu preciso resolver. E tantas coisas que fogem também, gente, fogem de nós. Eu esqueci agora o que eu queria dizer. Fogem da nossa.
deixa pra lá, quando eu lembrar eu digo, senão eu vou ficar só falando em foge, foge, sabe? Que assim, e tem coisas que a gente percebe, meu Deus do céu, que só Deus mesmo, só Deus, e muitas das vezes a gente ainda insiste. Ah, lembrei, fogem do nosso controle. A maioria das coisas, gente, não está em nossas mãos, nem em nosso controle. A maioria das coisas estão nas mãos de Deus, no controle de Deus, né? E por que eu digo isso? Porque assim, quando eu sei de algo, de alguma notícia, né, de alguém que está doente, que a gente vai, começa a pedir a Deus, né? E aí eu trago a questão da oração que nós falamos ontem, que é a oração de estratégia, né? Mas só que ao estudar fala muito em estratégica, oração estratégica. Não fala muito em estratégia. Quando eu estava estudando sobre essa oração, falava oração estratégica, não estratégia. Não sei se significa a mesma coisa, eu não olhei, né? E aí, gente, na hora que alguém diz, Rita, e às vezes sem me dizer, né? Alguém tá doente, alguém tá no hospital. Às vezes eu sei sem querer, ó, fulano tá no hospital. E, e mesmo que a pessoa peça ou não peça a oração, eu acho que eu, como cristã, sabe? Eu tenho obrigação de pedir a Deus por aquela pessoa, principalmente se eu a conheço, e se eu não a conheço também. E aí, veja, gente, nesses momentos em que, porque prestem atenção, a maior parte, a maior parte das nossas fraquezas, de quando eu e você percebe que somos fraquíssimos, e é ali que nós percebemos que não somos nada e somos pó mesmo, aqueles farelinhos, né? O pó que dá um sopro e a gente voa. É no momento de quê, gente? É no momento da doença, né? Fugiu tudo das nossas mãos. Tá doente e agora? Começamos a recorrer aos remédios e aí os remédios, quando não 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 dão aquele tipo, não melhorou com os remédios e precisa que seja hospitalizado, é aí que a gente vê, né, o quanto nós somos servos inúteis. Por quê? Porque nós não conseguimos fazer nada a não ser Deus, né? Muitas das vezes os médicos estão ali lutando e corre para um lado e corre para outro. E quem consegue, se não for Deus, ninguém, né? E aí, né, um dos nossos maiores medos é estar doente, né? Quem gosta de adoecer, né? Quem gosta que seus filhos adoeçam, né? Isso, gente. Então, nós vamos aqui para uma oração de cura interior e cura física, né? Eu quero pedir a Deus aqui por todas as pessoas que se encontram doentes, porque é nessas ocasiões de doença que nós percebemos, na verdade, que não somos nada. Só que existe aquela questão: eu não sou nada, percebo, estou doente, não sou nada. Estou no hospital, pedindo a Deus para voltar para casa, pedindo a Deus para a pessoa da família voltar para casa, e ali a gente consegue se conectar com Deus, porque a gente pede, e interessante que a gente sabe a quem pedir, né? E existem muitas pessoas, eu conheço pessoas que não acreditam em Deus e diz que é coisa do destino e não tem interferência de Deus na vida, essas coisas, né? Mas isso a gente deixa para lá, né? E aqui eu vou contar uma história que serve para o nosso eu, nosso pessoal. Veja, é uma história que eu ouvi e às vezes eu guardo porque eu faço reflexões também com histórias. Dizem que um bêbado, é um bêbado vinha, tadinho, que eu até amo essas pessoas.
um bêbado vinha e chegou na linha do trem, não sei se vocês já ouviram essa história. Chegou na linha do trem, o bêbado enganchou o pé. Eu não sei contar a história de ficar rindo, mas olha, ele enganchou o pé, viu? Presta atenção. Enganchou o pé e lá de longe, ele ouvia que o trem vinha, já estava vindo. O trem não faz aquele barulho, né? Né? Quando ele está vindo. E ele ouviu que o trem vinha e o pé dele estava enganchado, minha gente, na linha do trem. E aí ele começou a pedir ajuda a Nossa Senhora. Minha Nossa Senhora, se a senhora me ajudar, que meu pé solte daqui, eu prometo que eu paro de jogar. Eu não vou mais jogar. E ele vinha, dentro de uma bolsinha, vinha com um maço de baralho, um maço de cigarro e a garrafinha dele com a bebida dele, né? E ele ofereceu logo a Nossa Senhora, disse que não ia mais jogar baralho. Aí, oi, eu prometo, já tô até jogando, ó, já me descartei do baralho. Aí jogou o baralho para lá. E o trem apitando. E ele, cada dia, cada momento mais desesperado. Aí, minha Nossa Senhora, tem outra coisa. Tem outra coisa que eu prometo, eu entrego. Eu prometo que eu não vou mais trair minha esposa. E o trem, né? Aquele barulhinho chegando mais perto. Aí foi. Aí mais uma promessa, viu? Para Nossa Senhora. Minha Nossa Senhora, eu estou muito agoniado. Me ajude que meu pé saia. Tira meu pé, minha Nossa Senhora, daqui que eu estou enganchado e o trem já está vindo. Aí ele disse: tem mais outra coisa que eu preciso entregar. Eu prometo que eu deixo de fumar. E jogou o maço de cigarro. Olha quantas promessas ele estava fazendo, viu? É para o final. Aí, e o trem se aproximando, né? A gente sabe que trem é rápido, né? Não sei, dependendo da distância que ele estava, se dava tempo. Mas na hora da aflição, a pessoa vai prometendo a Deus e jogando as coisas, né? Aí teve um momento que ele escutou perto o barulho do trem. Aí ele, minha Nossa Senhora, a senhora venceu, a senhora venceu. Eu agora jogo o álcool todo, eu jogo minha bebida. Eu prometo que eu não bebo mais, a senhora venceu. Que ele achava que se dissesse, minha Nossa Senhora, olha, eu agora não vou beber mais. Ele achava que Nossa Senhora queria, né? Que ele não bebesse mais, porque a bebida fazia com que ele jogasse, com que ele fumasse, com que ele traísse. Percebe que uma coisa vai puxando as outras, que um pecado puxa os outros. E aí, quando ele entregou, né? Jogou lá a garrafinha de bebida, o trem ia se aproximando e o barulho ia ficando mais forte, mais forte. E ele, minha Nossa Senhora, me ajude! Soltou o pé. E o trem passou. O trem passou. Sabe o que aconteceu quando o trem passou? Ele disse: se não fosse eu, minha Nossa Senhora, a puxar o pé, estava morto hoje. Agora. Sabe o que ele fez? Voltou lá onde tinha jogado as coisas e pegou tudo de volta. Tirou o pé, né? Eu tenho certeza que Nossa Senhora intercedeu para que o pé dele saísse, né? Só que por ser um ser espiritual, e a Virgem Santíssima também nos vê, e Deus, ele conhece, né, ele conhece o que eu digo agora, o que eu vou fazer depois que eu sair da live, tudo Deus já sabe. Então, foi permitido que o pé dele fosse solto dali, do trilho. Mas Nossa Senhora sabia que ele ia ser ingrato, que ele não ia agradecer pelo o avanço, o empurrão que Deus deu, Nossa Senhora, né? Intercedeu por ele ali.
Ele de imediato disse que não foi Nossa Senhora que ajudou ele. Saiu, pegou as coisas e voltou para a mesma vida, a vida de pecado dele. E muitas das vezes, gente, nós fazemos isso. A pessoa está doente, enquanto está doente, a intimidade dela com Deus é muito grande. A nossa intimidade com Deus ela é imensa. Só que a gente melhora, porque Deus dá a graça. Quando não é a hora de partir, a gente passa pelo que tiver que passar, mas a gente volta. Né? E a gente tem que voltar restaurados. Procurar ser mais íntimo de Deus, porque enquanto eu e você estiver aqui nesse mundão, gente, nós vamos continuar pecando, nós vamos estar sempre errando, nós vamos estar julgando, né? Nós vamos estar trazendo mágoa para o nosso coração. E por que que quando eu passo por uma aflição, eu devo continuar com Deus com a mesma intimidade de quando eu estava doente? Porque se eu me desvio, se eu digo obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez e depois tchau, tudo aquilo que o bêbado pegou lá e trouxe para a vida dele também vai vir para a nossa vida, porque nós simplesmente vamos lá pegar o que a gente jogou, o que a gente prometeu lá. Jesus, se eu ficar boa, eu prometo fazer isso. E a gente não faz. Vai achar que melhorou porque melhorou, tinha que melhorar mesmo, e vai lá e pega nossos maços de pecado e traz de volta para a gente. Não é isso? Então vamos aqui para a nossa oração, que é oração de cura interior e cura física. Vamos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nem falei a vocês, a palavra de hoje está em Lucas 13, versículo do 10 em diante, certo? Lucas 13, versículo do 10 em diante. Vamos para a nossa oração. Senhor Jesus Cristo, creio que és um Filho ressuscitado e glorioso de Deus Pai, e que estás entre nós, vivo, intercedendo por nós, amando-nos e querendo ajudar-nos. A ti nos entregamos, porque sabemos que é o que queres, e o que queres é nos curar, e és onipotente para isso. Senhor Jesus, rogamos-te, perdoa os nossos pecados, nossas falhas e omissões, e cura principalmente em nós os nossos maus hábitos. Queremos, com tua graça, perdoar o que nos ofenderam e nos magoaram. Jesus Cristo, nosso Deus e nosso amigo, neste instante, aceitamos-te como nosso amado Salvador e Senhor único, dono de todas as áreas do nosso ser. Tudo que sou e que possuo é seu. Que você possa repetir agora: Senhor, tudo que sou e que possuo é seu. E se não estiver sendo, Senhor, eu quero que seja agora, neste momento. Jesus, nosso Salvador e Rei, pedimos-te que entres agora em nossa vida e permaneça conosco conforme tu prometestes. Estarei sempre contigo até o fim dos tempos. Eu creio, nós cremos, Senhor, na tua palavra. Senhor Jesus, nós te entregamos neste momento nossa mente, nossa vontade e toda a nossa vida, pois queremos que sejas o centro do nosso viver, não mais sendo o egoísmo o centro da nossa vida. Senhor Jesus, nós te entregamos também, né, por inteiro a nossa vida,
nosso Redentor e nosso irmão, mostra-nos o propósito maravilhoso que tens para a nossa vida, neste mundo e na eternidade. Nós aceitamos o plano amoroso e salvador do Pai Eterno para cada um de nós. Nosso Senhor e nosso Deus, dai-nos a tua paz, o teu poder, para que cada um de nós possa agradar-te em todos os nossos atos, aceitar nossas atitudes, condições e as condições futuras que bondosamente planejais. Senhor Jesus, renova-nos totalmente, porque sabemos que esta é a tua vontade para cada um de nós agora. Agradecemos, nosso Senhor e nosso Deus, porque estás nos curando, nos ungindo com teu poder infinito e do teu eterno amor que cura e salva. Agradecemos o teu grande interesse por nós, porque sabemos que a tua salvação se estende por todas as áreas, para sempre nos curar. Eita, é grandinha. Nosso Senhor, pedimos-te, passeia nos corredores da nossa mente, do subconsciente e inconsciente, apagando todas as lembranças dolorosas e irrigando-nos totalmente com teu sangue salvador. Tanto nosso cérebro quanto todas as demais áreas que cercam a nossa saúde. Nosso Salvador, cremos na tua promessa de que todos os que te recebem no coração, tu dás o poder de ser feito filho de Deus Pai. Tu dás o poder de ser filhos e filhos e filhos. Creio que neste instante recebei o espírito de adoção filial. Renasce como filhinho do teu Pai Celestial e amamos como um eterno Pai. Jesus Cristo, Senhor Todo-Poderoso do Universo, cremos também que Deus Pai nos dá a vida eterna. Te aceitamos como nosso Salvador, porque a fonte da vida sem fim está em ti. No poder da tua cruz, aceitamos tudo que o Senhor tem para nos dar, principalmente a salvação eterna. Sabemos que é o nosso bom Jesus e que sofreste a paixão por amor a cada um de nós. Te agradecemos muito pelo teu grande amor. Senhor Jesus, salva-nos, retira do nosso meio a tristeza, para cada um de nós celebrar alegremente o teu santo nome, Redentor e Libertador do Universo, e glorificar no louvor do Pai Celestial, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cremos que ressuscitaste e estás neste instante sentado à direita do Pai Celestial, no teu trono de glória, intercedendo por mim e por todos que o Senhor ama. Jesus, filho de Davi, precisamos de ti. Vem curar-nos, salvai-nos e libertai-nos de todo o mal. Senhor Jesus, cremos que nesse instante nos libertaste de toda enfermidade. Amém, Jesus. Nós te agradecemos. Jesus, nosso Senhor e nosso Deus, pedimos que também cure todas as pessoas que sofrem. Amém, aleluia, amém. Louvamos ao Senhor, glória ao Senhor Jesus Cristo. Rogai por mim, ó Virgem Santa, e nos envolva no teu manto de proteção. Amém, amém, Jesus, amém. Que o Senhor possa nos curar, tanto fisicamente, né, como espiritualmente. Amém. Vamos, gente, para a palavra, rapidinho aqui.
Evangelho de Lucas 13, capítulo 13, versículo do 10 a seguir. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Lucas 13, versículo 10, a partir do 10. Jesus estava ensinando numa sinagoga, num dia de sábado. Havia aí uma mulher que há 18 anos já estava com um espírito que o tornava doente. Era encurvada e totalmente incapaz de olhar para cima. Eu não vou parar aqui não, vou continuar, viu? Mas depois eu volto para isso aqui. Era encurvada e incapaz de olhar para cima. Vamos lá. Incapaz de olhar para cima. Vendo a Jesus, a chamou e lhe disse: Mulher, está livre da tua doença. Lembra da oração de ontem que a gente falou nos três tipos de oração? Olha aqui mais uma de Jesus, olha. Mulher, estás livre da tua doença. Olha como Jesus é direto, né? Nós precisamos também ser direto naquilo que pedimos. Senhor, cura, porque eu sei que o Senhor pode curar. Vamos lá. Ele impôs as mãos e começou a louvar a Deus. E ele impôs as mãos sobre ela, que imediatamente se endireitou e começou a louvar a Deus. Glória a vós, Senhor. Vou continuar ainda, viu? Ela sentiu a graça de Deus. Olha, gente, 18 anos. Ela esperou 18 anos, encurvada com espírito de doença, né? Em cima dela. Ela não conseguia olhar para cima. Olha o que o pecado faz conosco, né? Rita, e ela estava doente porque ela pecou? Quando eu fico doente é porque eu peco? O que é que vocês acham? Agora eu vou trazer para vocês aqui algo assim que eu reflito. Eu tenho refletido. Vocês acham que o que acontece com vocês, as coisas que acontecem comigo, nós merecemos ou não? Nós merecemos ou não? E aí eu vou deixar uma interrogaçãozinha aqui para que vocês percebam. Porque muitas das vezes as coisas acontecem conosco que a gente diz que não merecemos, né? Que não merecemos. E eu gostaria que vocês depois começassem a pensar se realmente algumas coisas que acontecem na nossa vida, se nós merecemos. Sim, e aí, né, o pecado, a doença, vocês sabem que o pecado é o salário da morte, né? Não é o salário da morte que diz. É o salário. O salário do pecado é a morte, mais ou menos isso, né? O salário do pecado é a morte. Vocês percebem que quanto mais eu peco, mais eu morro, mais eu vou me matando. Sem dúvida alguma, né? Porque olha, veja, os santos, sabem como morreu Santa Rita, né? Santa Dulce, todos doentes, né? Padre Léo, né? Ele foi cometido de um câncer. Acho que Padre Jonas também. Veja, no momento em que a pessoa está doente, né? Eu não disse a vocês que quando a gente está doente, a gente corre logo para Deus. E ali nós vamos entrando em um estado de purificação da alma. Tem pessoas que adoecem para morrer, né?
Adoece com o tempo, vai passando o tempo, e Jesus chama. Pode ter certeza que num leito, né? Aquelas pessoas que demoram muito, eu penso assim. Ali a pessoa já vai refletindo da vida, do que fez e pedindo perdão a Deus, né? Mas a nossa doença também tem muito a ver com o nosso pecado, viu? Com as coisas que a gente faz. Rita, e se eu não pecasse de jeito nenhum, acho que se nós não pecássemos, nós não estávamos nem aqui, né? Pronto, vamos lá. E ele impôs as mãos e ela começou a louvar a Deus. Quantas das vezes eu e você está numa situação difícil e quando você sai da situação, você não agradece a Deus. Eu não agradeço a Deus. Quantas das vezes? Ai, Rita, eu agradeço. Amém. Mas agradeça e continue a agradecer. Agradeça e continue a agradecer. Porque nós somos muito, muito ingratos. Nós agradecemos hoje, amanhã já não agradecemos mais. E eu vou estar sempre batendo nessa tecla aqui nas nossas lives. Porque eu lembro que o ano passado o Senhor nos instruía, foi quase a quaresma toda falando sobre perdão. Perdão, porque perdão cura. A falta de perdão também nos traz doenças e não são doenças bobas, são doenças graves que a falta de perdão nos traz, né? Mas esse ano que o Senhor tem trazido para nós, que eu tenho percebido, é a questão do agradecimento, do ser grato. Do ser grato, porque quando eu sou grata, eu entendo e eu sei quem é Deus para mim. Não adianta eu, Rita, estar aqui dizendo a vocês que sem Deus eu sou alguma coisa, porque eu não sou nada. Eu estou de pé, estou sentada aqui para falar com vocês, porque eu sou graça de Deus. Né? Eu precisei correr para Cristo ainda mais depois do que aconteceu comigo. Eu precisei me jogar nos pés do Senhor. E digo a vocês que se eu não me jogasse e continuar me jogando, eu vou fazer que nem aquele bêbado da linha do trem. Eu volto e pego tudo. Vocês pensam que se Rita não conhecesse Deus, e quando eu falo essas coisas eu me emociono. Se Rita não conhecesse Deus, quem era Rita? Vocês pensam que Rita era uma pessoa doce, né? Porque a gente tem as nossas falhas também. Eu já fui uma pessoa muito ciumenta. Quando a gente é ciumenta, é o que é inseguro, né? Já fui muito ciumenta. Eu discutia muito com o marido por conta do ciúme. Lembra que uma coisa traz outra? Por que que a gente discutia? Porque era ciumenta. Mas isso, gente, foi logo quando eu fui viver com ele, né? Quando eu passei a viver com ele, graças a Deus, depois nós casamos na igreja, para a honra e glória do Senhor, né? E posso dizer a vocês que eu era uma pessoa muito bruta, ignorante. Eita, pense numa pessoa ignorante aqui, cavala. Aí, lembra que eu digo a vocês que o que sobressai em nós é aquilo que está cheio, que nós temos um lado bom e o um lado ruim. O lado que eu estiga mais é o lado que vai sobressair em mim. E naquela época, o lado que sobressaía em mim era o lado dos ciúmes, era o lado das brigas, era o lado de não entender muitas coisas, de querer coisas que no momento não era para querer, entende? E como Rita foi sendo modelada a partir do momento que Rita começou a entrar em comunhão com Deus, a buscar o Senhor. Eu não ia na igreja, né? Que às vezes a gente diz, eu não preciso ir para a igreja não, que eu faço minhas orações em casa. Eu muitas das vezes dizia isso quando eu era convidada a ir para uma missa. Mas a gente não conhece. Vocês sabem o valor de uma santa missa, gente? Vocês sabem
que ali o Senhor, ele volta a ser crucificado por nós. Gente, a missa é o ápice de tudo, tudo. O corpo de Cristo ainda mais, porque aqui nós estamos pedindo a Cristo que venha, né? Nós estamos pedindo a Cristo que venha. E lá ele se dá. Lá ele se dá para nós. É o encontro pessoal seu e de Cristo, quando você comunga. O que é que ele diz na palavra? Esse é o meu corpo. Esse é o meu corpo e esse é o meu sangue. Então, se a gente entendesse, olha, tem uma santa que diz, eu não lembro o nome, que se a gente entendesse o que acontece ali na hora do altar, eu lendo o livro dela, ela fala que ali tá cheio de anjos. Olhe, dentro da igreja, no momento da consagração do pão, nem na porta diz que o inimigo consegue ficar. Os espíritos ruins. É muito forte. No momento que a gente vai comungar, diz que é anjos ali, a louvar a Deus, a glorificar. Aquele altar ali, o padre está em cima e embaixo, diz que ali, se a gente visse, era um monte de anjos cantando, glorificando. E no livro que eu li dela, conta que essas visões o Senhor deu a ela, deu para que ela visse, né? E ela escreveu o livro falando sobre a Santa Missa. Muito lindo o livro. Não lembro o nome dela não, viu, gente? Já esqueci. Viu, gente? E é isso. Eu me perdi um pouquinho agora no que eu estava falando. Mas é isso, né? A palavra que eu e você acabou de ler, né? Que acabamos de ler, nos mostra que todas as missões de Jesus, todas as missões, a maioria das missões lá de Jesus, foram para quê? Se você ler os evangelhos, todos, evangelho de Marcos, Mateus, Lucas e João, a maioria lá você vai ver que era cura. Porque nós precisamos, gente, primeiro, da nossa cura interior, né? Depois eu vou falar com vocês um pouco sobre a nossa cura interior, sobre como se dá a nossa cura interior. Que eu amo as questões de cura interior, porque às vezes nós trazemos para o que somos hoje aquilo que a gente passou lá no nosso passado, né? São coisas que nos tornam pessoas amarguradas, situações que trazem traumas para a nossa vida até hoje, situações que nos amarra também no mundo espiritual e a gente não consegue dar passos. Isso na vida financeira, isso na vida espiritual, isso na vida profissional. E nós estamos ali amarrado com correntes. Lembra no início que o Senhor nos mostrou, né, a questão da corrente? E aí, se eu não faço a oração de cura interior, né, eu não consigo dar passos. Não existem pessoas, gente, que ali naquela vidinha amarrada o tempo todinho. E aí a pessoa diz, meu Deus, eu não consigo progredir. Eu vejo alguém progredindo, eu vejo, né? Quando a pessoa não está ali dizendo, eu vejo fulano progredir, mas sem inveja, sem trazer inveja no coração, né? Mas com aquele desejo de também crescer na vida, da família crescer, dos filhos progredirem, mas dependendo do que há dentro de nós mesmos, eu e você, conseguimos amarrar, né, a nossa vida. E é triste de quando nossa vida espiritual ela está amarrada e eu e você não consegue, amados, dar passos,
né? Porque Deus, a promessa de Deus para a minha vida e para a sua é que a gente tenha vida e tenha em abundância, né? Eu não estou aqui para dizer a vocês que tudo que vocês pedirem, né, o Senhor vai dar, porque nós não estamos aqui em situação de troca. Senhor, eu vou fazer um jejum porque eu quero isso, porque o Senhor vai me dar isso. Não, eu preciso fazer jejum porque eu preciso ter uma vida espiritual reta e uma vida física também. E muitas das vezes, vocês já sabem, a questão da luta, né, das batalhas espirituais, muitas das vezes eu vou precisar fazer isso porque sem oração e sem renúncia, eu não chego a lugar nenhum. Ah, Rita, mas eu passo o ano todinho, não faço um jejum. E eu tenho tudo que eu quero. Amém, né? Amém para você. Que Deus continue a te abençoar. Mas, gente, vai chegar um momento em nossa vida que ou a gente está, olha, entrelaçada com Deus, ou a gente não aguenta, ou a gente não suporta. Percebe que às vezes nós estamos bem e às vezes nós não estamos bem? Que nesses momentos que estamos bem, olha, fique firme e no momento que não estamos, firme também. Porque a gente vai saber a quem pedir, a quem recorrer e não vamos só na hora da aflição como bêbado. Chega, minha Nossa Senhora, que me dá vontade de rir, porque quando eu escutei, eu ri tanto. Chega, minha Nossa Senhora, tira meu pé daqui que eu prometo que não jogo mais. Que eu prometo, agora já vai eu, né? Eu prometo que não serei mais ignorante, eu prometo que não serei mais ciumenta, que eu era, viu, gente? Ó, Deus, Ele me modelou. Eita, eu era difícil, eu era uma pessoa muito geniosa. Também trazia mágoas pro coração. Vocês lembram que eu já contei a vocês numa live, o ano passado mesmo, que era questão de perdão, que tinha uma pessoa que eu não gostava e quando eu via ela, me dava ânsia de vômito. Quando eu via a pessoa, me dava ânsia de vômito. E olha, já andava na igreja, Rita, viu? Diga aí, se só andar na igreja sem, olha, a conexão com Deus faz de você uma pessoa cristã, não faz, né? É por isso que muita gente diz: eu não vou para a igreja porque eu vejo que na igreja tem fulano e cicrano que é assim. Mas veja, eu andava e tinha o coração assim duro. Mas a partir do momento que eu procurei entender o que verdadeiramente era a missa, para que Deus me chamava, e procurei verdadeiramente entender quem era Deus na minha vida, aí eu pensei diferente. E é assim que nós devemos pensar. E hoje eu digo, eu não estou ali por A, nem por B, nem por C. Eu vou porque alguém me espera, eu vou buscar alguém lá. E um alguém que é muito importante para mim, um alguém que me restaura, um alguém que me dá força, e um alguém que não me faz voltar à vida que eu já tive, a vida velha, né? E aqui volta o bêbado, um alguém que não me faz voltar lá na linha do trem e pegar tudo que um dia eu joguei. Amém? Gente, que Deus abençoe vocês, viu? Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês. Amo de coração estar com vocês e partilhar a palavra de Deus. Eu espero, sabe, converso muito com o Senhor, digo, Jesus, me ajude, né? Que eu sei que eu converso muito, mas que no pouco que eu conversar, as pessoas consigam, Jesus, pegar um pouco da tua palavra, um pouco, e trazer para a vida dela, assim, Jesus, como eu tento trazer para a minha. Amém. Beijo, amo vocês. E obrigada por estar comigo, viu? Todas as noites. Além do Espírito Santo, vocês são minhas companhias, né? E eu me alegro em ter alguém que consiga me ouvir, tenha paciência. Certo, gente?
Bora aqui, ó. Oração de São Miguel. Potência na oração de São Miguel, viu? Peguem agora aqui, ó. Peguem na mãozinha de vocês e entreguem a São Miguel. São Miguel, interceda pelos nossos pedidos, porque nós cremos que tu és um intercessor potentíssimo. E nós nessa noite, São Miguel Arcanjo, te pedimos por todas as pessoas que estão necessitando, que precisam do teu amor, né? Nós entregamos, São Miguel Arcanjo, em tuas mãos, tudo que nós necessitamos, para que o Senhor leve a Deus, né? E o que o Senhor Deus quiser e tiver preparado para nós, que Ele possa liberar. Bora? São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Eu sempre esqueço. Sacratíssimo coração de Jesus, Sacratíssimo coração de Jesus, Sacratíssimo coração de Jesus. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. Vencedora do dragão, rogai por nós. São Miguel com vocês. São Miguel, cheio da graça de Deus. São Miguel, perfeito adorador do Verbo divino. São Miguel, coroado de honra e de glória. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade. São Miguel, guardião do paraíso. São Miguel, guia e consolador do povo israelita. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante. São Miguel, luz dos anjos. São Miguel, baluarte da verdadeira fé. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida. São Miguel, socorro muito certo. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades. São Miguel, mensageiro da sentença eterna. São Miguel, consolador das almas do purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte. São Miguel, nosso príncipe. São Miguel, nosso advogado. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Amém. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos por intercessão de São Miguel a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém.
São Miguel Arcanjo, rogai por nós que recorremos a vós. Vamos para a consagração, nos consagrar a São Miguel, né? Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço, e ponho a mim próprio, a minha família e tudo que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou, um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento, e dever-me assistir em toda a minha vida, e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima. Obtei-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defender-me do inimigo da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta com vossa arma poderosa, e lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbos, que um dia prostraste no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. São Miguel Arcanjo, rogai por nós, que recorremos a vós. Gente, desejo a cada um de vocês uma santa noite, que Deus abençoe, que a Virgem Santíssima e São Miguel possam estar intercedendo por cada um de nós, viu? Bom domingo, feliz dia do Senhor, que o Senhor nos abençoe, né? Nós estávamos e continuaremos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Beijo no coração e até segunda-feira, se Deus nos permitir. Beijo!